Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Tenente Maiara, da Força Aérea Brasileira. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Tomé, à professora Adriana, pelo convite de apresentar meu trabalho aqui nesse seminário. Peço desculpas por não poder estar aqui ao vivo, mas eu deixo o meu e-mail para caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta para fazer, pode me mandar por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder. Bom, meu trabalho ele fala sobre a logística da Força Aérea Brasileira em resposta a desastres, o caso da Operação Acolhida. Bom, vou passar por uma introdução, falar da fundamentação teórica, da metodologia empregada, do estudo de caso e fechar com a conclusão. Bom, a contextualização. A Venezuela ela está sofrendo, né, já há bastante tempo, com uma instabilidade política muito grande, uma crise econômica fortíssima, e isso faz com que vários venezuelanos deixem o país e estejam procurando outros lugares para morar. Eles têm ido para vários países, não só na América do Sul, mas também da Europa, só que o Brasil é o quinto país com o maior número de venezuelanos, então tem uma grande quantidade de venezuelanos entrando diariamente no Brasil, lá em Pacaraima, em Roraima. E para atender essa entrada maciça de venezuelanos no país, o governo brasileiro acionou a Operação Acolhida, que tem como objetivo coordenar com os governos as medidas de assistência emergencial para o acolhimento dos migrantes em situação de vulnerabilidade. A relevância desse trabalho é que existem poucos trabalhos na literatura que falem sobre a atuação das Forças Armadas em operações de logística humanitária, e menos trabalhos ainda falando sobre essa resposta, né, que é uma resposta já que tem tido um grande vulto mundialmente falando. Então, você tem pouquíssimos trabalhos aí que abordem essa resposta do Brasil a essa entrada dos venezuelanos no país. Bom, o objetivo do trabalho é responder às seguintes perguntas de pesquisa, né? De que forma as Forças Armadas podem apoiar a logística de operações humanitárias, como se dá o apoio da FAB na Operação Acolhida, como a atuação da FAB no nível operacional corrobora a literatura e como é possível melhorar o trabalho na FAB no nível estratégico em missões futuras com base no seu desempenho na acolhida. Bom, a fundamentação teórica do trabalho, a gente tem os movimentos migratórios. Os movimentos migratórios eles têm aumentado bastante, e isso no mundo inteiro como um todo, né? Na Europa a gente tem a crise de refugiados lá bastante forte, e na América Latina a crise que se destaca, né, é a dos venezuelanos, com certeza. E é importante a gente frisar aqui a diferença entre o migrante e o refugiado. O migrante é toda pessoa que se afasta do seu local de origem, né, seja de forma temporária ou de forma permanente, por diversos motivos. Já o refugiado, ele se diferencia por causa dos seus motivos, né? Normalmente ele está sofrendo uma ameaça direta, ele corre um risco de morte, eles temem voltar para o seu local de origem e eles normalmente são protegidos por leis específicas. E aí, no caso dos venezuelanos, a gente considera eles como migrantes ou como refugiados. Bom, a ONU ela orienta os países para tratarem como refugiados todos aqueles que não querem apenas uma residência temporária, por causa devido, né, à deterioração política e econômica que a Venezuela vem enfrentando. Então, o Brasil hoje tem vários venezuelanos já reconhecidos como refugiados, e mais de 160 mil aí que já estão com pedido para serem considerados também refugiados. Bom, falando da logística humanitária, a logística humanitária é o coração das operações humanitárias, né? Ela é muito mais complexa, né, do que, na minha opinião, né, do que outras logísticas, porque ela trabalha com uma demanda imprevisível, com uma ocorrência repentina, ela trabalha com desconhecido e ela trabalha com vidas, né? Se você não tem uma logística humanitária ali funcionando bem, isso pode acarretar em mais mortes, na demora em atender quem está precisando, né? Então, o objetivo final dela é salvar vidas. E dentro desse contexto, as Forças Armadas, elas vêm cada vez mais atuando nessa área da logística humanitária. E isso acontece muito por causa das suas características, que os diferenciam dos civis, né? Sua velocidade de pronta resposta, eles atuam com equipes especializadas, possuem recursos mobilizáveis, apresentam uma familiaridade com as incertezas, e normalmente sempre são os militares os primeiros a chegarem nos locais
dos desastres. E com relação às Forças Armadas brasileiras, ela segue essa tendência mundial também de cada vez mais estarem atuando nesse tipo de missão, tendo o Brasil já atuado em diversas operações da ONU. Bom, a metodologia do trabalho é o estudo de caso, dividido em 6 etapas, né? O estudo de caso de IN, que é dividido em plano, projeto, preparação, coleta de dados, análise dos dados e compartilhamento. Ele faz uma análise, o trabalho ele faz uma análise operacional, uma análise estratégica. Na análise operacional, a gente usa o modelo de resposta a desastre de Fontana-Herol. Esse modelo dele é um modelo bem completo, né? Por isso foi o modelo escolhido. Ele é dividido em 2 níveis, o nível genérico e o nível parcial. O nível genérico são todos esses aqui que estão em negrito, esses processos que estão em negrito, e o nível parcial está dentro de cada nível genérico. Então, cada nível genérico tem aqui seus níveis parciais. Do ponto de vista da análise estratégica, foi usada a análise SWOT. A análise SWOT, ela identifica os fatores internos e externos, né? Os internos aqui são as forças e as fraquezas, os externos, oportunidades e ameaças, e depois ela faz uma combinação entre esses fatores. Então, a gente combina a oportunidade com a força, a gente combina a oportunidade com a fraqueza, combina a ameaça com a força e a ameaça com a fraqueza. Bom, o estudo de caso. A operação acolhida, ela é dividida em 3 pilares. A gente tem o primeiro, que é o ordenamento da fronteira, como o próprio nome diz, o objetivo dela é ordenar a fronteira. Como eu disse já anteriormente, os venezuelanos, eles entram por Pacaraima, lá em Roraima, e lá tem montado, né, um posto de triagem, posto de recepção, tem um hospital de campanha do Exército montado, tudo isso para receber esses venezuelanos, registrar, enfim, organizar essa entrada deles no país. Depois eles passam para o segundo pilar, que é o abrigamento. No abrigamento, os venezuelanos são colocados em abrigos. Nesses abrigos, eles ficam em barracas, então eles recebem uma hospedagem. Eles recebem alimentação, 3 alimentações por dia, né? O café da manhã, almoço e jantar. Além disso, recebem kit de higiene lá, eles podem fazer sua higiene, então eles recebem pasta de dente, sabonete, shampoo, e conseguem, então, cuidar dessa parte da higiene. E, por fim, o terceiro pilar, que é a interiorização, que é o foco atual da operação. A interiorização ela tem por objetivo inserir os venezuelanos na economia brasileira, né, levar para diferentes cantos do país, para desafogar principalmente Boa Vista, porque, como eu disse, diariamente entram venezuelanos no país, então tem que desafogar lá, e isso acontece através da interiorização. Bom, a participação da FAB na Operação Acolhida, ela é em 3 áreas. Na área da alimentação, a participação da FAB já foi mais forte, né? Em 2018 tinha uma participação mais atuante. A FAB, ela fornecia refeição para alguns abrigos, então ela fazia através de quem tinha almoço, café da manhã e jantar, e enviava. Hoje isso não acontece mais porque esse trabalho ele foi terceirizado, essas quentinhas, e hoje a FAB atua fornecendo só lanche de bordo nos voos de interiorização. Na área da saúde, a FAB atua com fornecimento de militares, né, mão de obra, médicos e enfermeiros que atuam no Hospital de Campanha do Exército em Pacaraima, ou então no atendimento nos próprios abrigos. E, por fim, a logística aérea, que é o ponto forte da FAB nessa operação. A Boa Vista fica muito longe das outras grandes capitais, então o modal mais usado é o modal aéreo, seja para levar os suprimentos para os abrigos, as doações, para levar os mantimentos para a Força Tarefa Logística Humanitária que tem montada lá. É usado também para fazer a troca de contingente dos militares que estão trabalhando lá na operação, e principalmente para operacionalizar a interiorização dos venezuelanos. Bom, então falando da análise operacional, foi feita uma comparação dos processos realizados pela FAB na operação com a modelagem de Fontana-Herol. E os resultados obtidos foi que reconhecimento do desastre, ele não compete às Forças Armadas, né? As Forças Armadas elas só recebem a ordem de atuar naquela operação ou não, naquele desastre ou não, então ela não reconhece o desastre. Dos 27 processos do nível parcial que estão previstos nas direções da FAB, apenas 3 não foram realizados porque outros stakeholders já estavam fazendo, ou porque esse tipo de desastre
não teve necessidade da realização desse processo. Há 3 processos fora do escopo da FAB, ou seja, que não estão previstos nas legislações da FAB, mas que foram realizados, e foram identificados processos que não estão no modelo de Fontainha, mas são sugeridos aí para o modelo do Fontainha, visto que aconteceram na acolhida. Isso é um processo em avaliação da situação atual e 3 em operações de suporte de resposta. Então, essa figura aqui, ela resume um pouco isso, né? Tudo que está em vermelho aqui não estava previsto pela FAB e, de fato, não aconteceu. O que está em amarelo não está no escopo da FAB, não está na legislação da FAB, mas a FAB fez de qualquer forma. O que está em laranja está previsto no escopo da FAB, porém não foi realizado. E o que está em verde é o que está previsto e foi realizado. Bom, fazendo uma comparação com a literatura, existe o trabalho da Costa Herol, que fala sobre a atuação da FAB na Operação Serrana, que foi uma resposta dada aos desastres ocasionados pelas fortes chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro em 2011. E quando a gente faz essa comparação com os processos realizados pela FAB lá, com os processos realizados hoje na acolhida, tem processos que aconteceram lá e não aconteceram na acolhida, e tem processos que aconteceram na acolhida e não aconteceram na Operação Serrana. Isso acontece muito porque a atuação da FAB na Operação Serrana foi uma atuação mais forte do que na acolhida, e também por serem operações que têm características diferentes, então a gente tem essa diferença. Bom, agora falando sobre a análise estratégica, na análise estratégica a gente utilizou a análise SWOT. Nela foram identificados os fatores e foram validados. Essas foram as forças encontradas, as fraquezas, foram 6 forças, 4 fraquezas, 3 oportunidades, 6 ameaças. Todos esses fatores, eles foram identificados através de entrevistas, através de questionários realizados com militares que atuaram na operação, e eles mesmos validaram esses fatores. Bom, com base nesses fatores, foi feita a combinação entre eles para chegar às estratégias, né? Então, a gente tem estratégia SO, onde eu maximizo a minha força e a minha oportunidade. Eu tenho estratégia WO, onde eu minimizo a minha fraqueza e maximizo a minha oportunidade. Eu tenho a estratégia ST, onde eu maximizo a minha força e minimizo a minha ameaça. E a estratégia WT, onde eu minimizo a minha fraqueza e minimizo também a minha ameaça. Bom, e fazendo uma comparação desses resultados com a literatura, a gente destaca aqui a força, comprometimento, experiência e nível de qualificação dos militares, porque ela sozinha ela consegue amenizar metade das ameaças encontradas. E quando faz uma comparação com a literatura, vários autores citam como a capacitação dos militares um ponto forte da atuação dos militares nas operações de logística humanitária. Então, esse resultado aqui ele corrobora com a literatura, ele mostra que realmente é uma característica importante e chama até atenção para essa importância da gente investir mais nos nossos recursos humanos. E falando aqui das fraquezas, né, as fraquezas mais críticas é a indisponibilidade de aeronave e a ausência de aeronaves para atender exclusivamente a operação. Essa indisponibilidade de aeronave é que algumas vezes as aeronaves elas tinham alguma pane mecânica e não podiam ser utilizadas naquela missão. E isso chama atenção porque quando fala em FAB, né, em Forças Armadas atuando em operações humanitárias, um dos pontos fortes que os vários autores citam é a capacidade aérea. Só que a capacidade aérea aqui, na FAB, é um ponto fraco. Então, isso é um ponto sensível que a FAB precisa melhorar, né, visando explorar ao máximo o seu potencial aéreo e ter um apoio melhor em missões futuras. Mas mesmo essa aqui sendo uma fraqueza, a FAB ainda assim tem uma atuação fundamental na operação com esse apoio aéreo, mas poderia ser melhor. Então, para fechar aqui, né, os objetivos, o trabalho ele atinge os objetivos respondendo as perguntas de pesquisa. Ele conclui, né, que existe uma necessidade de analisar respostas diferentes, né? Quando você tem desastres com características diferentes, você vai ter processos diferentes, você vai ter características diferentes, então é interessante fazer essas
análises em outras respostas, e fica como estudos futuros as sugestões de analisar, após o término da missão, a atuação das Forças Armadas como um todo, porque o Exército tem uma atuação muito forte nessa operação, e ao término dela, né, porque ela ainda está acontecendo, é sugerido também a criação de uma doutrina específica da FAB que aborde detalhadamente a sua atuação em respostas desastres, porque hoje em dia não existe, e a aplicação do modelo de Fontanier em missões futuras da FAB, porque, como já mostrei, né, comparando com a Operação Serrana, tem processo que aconteceu em uma, não aconteceu em outra, então é importante usar essa modelagem em outros processos que pode até ajudar na criação dessa doutrina que está faltando. Bom, então é isso. Agradeço a atenção de todos, agradeço novamente poder participar desse seminário e deixo aqui o meu contato para caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer qualquer tipo de pergunta, eu estarei à disposição. Muito obrigada.